Boa noite, família quadrangular, paz esteja com todos, amém? Estamos aqui, nosso culto online, às terças-feiras, hoje aqui dia 15, né? Dia 15 de fevereiro, estamos aqui juntos, né? Nesse culto online, só aqui na internet, nós não temos o culto presencial na nossa igreja, tá bom? E graças a Deus que você está aqui, você que está chegando aí ao nosso culto, possa estar se conectando aqui com a gente, ficando aqui com a gente até o final. Eu peço que você nos ajude, compartilha esse link com alguém, tá bom? Pega o culto aqui, encaminha lá para alguém da sua família, no grupo do WhatsApp. Nesse mês de fevereiro a gente está falando sobre como transformar os nossos sonhos em realidade. É possível sim, através da palavra de Deus, através aqui da história de Neemias que nós estamos estudando, né? Mas não simplesmente os nossos sonhos particulares é algo que é bom para mim, né? Os meus sonhos, não. É aquilo que Deus tem realmente para nós e nós alinharmos o nosso coração com Ele, não como servir a nós, né? Colocando Deus para servir o nosso coração, realizar os nossos sonhos, não. Mas para que nós possamos viver os sonhos de Deus nessa terra, para aquilo que Ele tem e aquilo que nós desejamos, aquilo que nós planejamos, né? Deus possa também estar de acordo nessa terra, tá bom? De acordo aqui com essa vida. É por isso que nós estamos falando aqui sobre Neemias. E você que está conectando com a gente, dá uma boa noite aí, dá um salve aí para nós. Fala, pastor, estou aqui, boa noite, família, está conectada aqui. Graças a Deus pela vida de cada um que está aqui. Deixa eu perguntar, quando você era criança, vamos lá, queria que todo mundo pudesse responder. Quando você era criança, qual era o lugar que você tinha um sonho de viajar? Quando você era criança, você ficava imaginando sonhar para algum lugar. Você tem esse sonho aí? Você lembra? Quando você era criança, falava, eu queria ir para tal lugar, tinha um sonho de viajar para algum lugar. Coloca o lugar aí, você lembra, né? E se você conseguiu ir até agora, coloca aí. Pastor, queria tanto ir para a praia e eu já fui. Poxa, que legal. Queria tanto viajar para um lugar, eu já consegui ir, graças a Deus. Coloca aí, qual é o lugar se você já conseguiu, né? Ir para uma praia, viajar para algum outro país, viajar para alguma outra cidade, conhecer, né? Coloca aí, quando você era criança, qual era o seu sonho de viagem, de viajar? Para qual lugar? Legal, né? Desde criança, né? A gente tem vários sonhos de conhecer alguns lugares, principalmente hoje, né? Essa geração que tem visto a internet, conhecido muitos lugares através da tela do celular, do computador. E antigamente a gente não tinha tanto acesso a esses lugares. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí através da internet conhecimento de vários outros lugares bonitos, né? Coisas, natureza que Deus criou, até a criatividade do homem que fez, né? Prédios altos, cidades, enfim, muitos lugares bonitos nesse mundo para conhecer e também principalmente nosso país, né? Então coloca aí, quando você era criança, você tinha o sonho de viajar para qual lugar? Você conseguiu ir? Sabe, o ser humano ele é dotado desse sonho. Desde criança nós vimos, né? Nascemos, vamos aí com a idade e nós assim sonhamos com muitas coisas. E quando esses sonhos não estão alinhados com a vontade de Deus, realmente há uma frustração muito grande no coração do homem, da mulher, né? E acaba assim, de certa forma, muitas vezes culpando a Deus ou a igreja ou uma campanha que essa pessoa participou e não teve o resultado que ela queria naquele momento, naquela hora, não era o tempo de Deus ainda para aquela pessoa, e a expectativa é tão grande que gera uma frustração. Essa frustração acaba sendo uma saída da igreja, algum outro problema com a liderança, decepção com Deus, com o Evangelho, onde na verdade a pessoa ela não entendeu ainda a respeito do Evangelho, a respeito de uma vida com Deus,
é a respeito de uma vida com um propósito nessa terra, a qual nós somos chamados. Cada um tem um chamado a viver um propósito nessa terra, servir a igreja, servir as pessoas, amar a Deus acima de tudo. Então, desde pequeno, e conforme nós vamos crescendo, os sonhos vão aumentando, mas também a responsabilidade, né? A responsabilidade aumenta e varia aí de acordo com a maturidade de cada um, a respeito de alcançar os seus sonhos, a respeito de batalhar, de construir algo por aquilo que você planeja, por aquilo que você realmente sonha. Então, diante dessas dificuldades que aparecem, esses desafios, muitas vezes a gente coloca a culpa no diabo. E, querendo ou não, muitas vezes nós somos os nossos próprios culpados, o nosso maior adversário, né? Somos nós mesmos. Porque a Bíblia fala que os anjos acampam ao redor daqueles que temem, daqueles que amam, daqueles que obedecem ao Senhor. Então o diabo ele não tem poder sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós no auto-sabotamos, nós assim, não acreditamos em nós mesmos, naquilo que nós somos capazes, em Cristo Jesus. Né? A Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, não há barreiras, não há dificuldades que possa fazer você chegar, né, àquilo que você quer, que você planeja, mas que desde que esteja alinhado com a vontade do Senhor. Esse é o segredo, alinhado com a vontade do Senhor. Não há nada melhor do que viver os planos de Deus nessa terra. Então, viva e faça viver os planos de Deus nessa terra. Então, o primeiro ponto que nós estamos falando nesse mês de fevereiro, que nós falamos no comecinho lá, dia 1º, foi a respeito de se apaixonar pelos seus sonhos. Você ser apaixonado pelos seus sonhos. A paixão, ela não vê defeitos, não vê dificuldades, ela só ama, ela só vive na paixão e ela vai atrás daquilo. Neemias nos ensinou essa paixão. Quando ele recebeu uma má notícia, quando ele recebeu a notícia que a sua cidade natal, as pessoas que moravam lá estavam vivendo de miséria, onde ele viveu ali, onde, né, estavam com os muros derrubados, os portões queimados, as pessoas estavam vivendo grande miséria. Aquela má notícia não corrompeu o coração. Ele ficou triste, sim. A Bíblia fala que ele se entristeceu, mas ele transformou aquilo em uma força, uma energia, orou, jejuou, colocou nas mãos de Deus. E o desejo dele era voltar e reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Um homem que era copeiro, um homem que servia ao rei. Ele tinha essa profissão, sim, era importante, era um homem que cuidava do rei naquela época. Ele era escravo e ele não era uma pessoa influente, de poder político, de influência, de recursos financeiros, não. E ele era um escravo. Só que aquilo queimou no coração dele, aquela tristeza, e em reverter aquilo em algo bom, né? E transformou, aí ele foi movido por essa paixão, a paixão de reconstruir os muros da sua cidade, reconstruir a cidade de Jerusalém. E depois que ele realmente veio essa paixão, quando ele ora, quando ele jejua, ele mostra para Deus qual era a angústia, qual era a tristeza do seu coração. Ele falou: Deus, se for da tua vontade, eu quero voltar para casa e reconstruir a cidade. Deus, vamos fazer uma sociedade, vamos fazer uma parceria nisso, tá? Então ele entra ali uma sociedade, sócio com Deus nesse sonho, nessa paixão de reconstruir os muros da cidade. Eu queria falar agora do terceiro e do quarto passo desses 6 que nós estamos falando no mês de fevereiro. Então, primeiro, se apaixone pelos seus sonhos. 2, que tal ser sócio de Deus? E terceiro, eu quero ler a Bíblia com você antes, em Neemias, capítulo 2, versículo 5. Neemias, capítulo 2, versículo 5, diz assim: E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se for o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Lá no versículo 7. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas ao rei, aos governadores
do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, para que fique junto ao templo, para que os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Então, nosso terceiro ponto aqui é planejamento, planejar. Esta é a regra. Então, Neemias recebe a notícia, ele se entristece, chora, ora, pede ajuda para Deus, e agora ele vai falar com o rei. Rei, se for do teu agrado, eu peço que você me envie para casa, onde os meus pais estão enterrados. E também dê cartas para os governadores, para que eu possa passar entre as cidades, e também para que o rei, o guarda da floresta, possa me dar madeira para reconstruir. E ali, a Bíblia fala aqui, olha aqui, e Deus estava com ele. Então o rei deixou. Olha que coisa, que milagre, irmãos, que coisa assim maravilhosa. Um rei atendeu o pedido de um copeiro. Deixar o homem voltar para casa, ele era um escravo, e ainda dar cartas para que ele possa passar entre os reinos ali, para que não pudesse ser atacado, e ainda forneceu material, a madeira para a reconstrução dos muros, da porta e da casa. Uau! Isso se chama milagre, irmãos. Mas também Neemias, ele foi o quê? Muito inteligente. Ele planejou. Peraí, eu vou voltar para casa, eu vou voltar como? Vou reconstruir como? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Então eu vou montar um plano. E o plano dele deu certo. Ele falou ali com o rei autorizou, doou as madeiras. Então ele tinha o quê? Um plano. Eu quero falar aqui, para os seus planos, para os seus sonhos de 2022, você não pode deixar de fazer o quê? Planos. Você não pode deixar de fazer um planejamento de como você vai o quê? Alcançar os seus objetivos, né? Então, assim, por exemplo, um rei, quando ele vai entrar numa batalha, quem já assistiu aqui alguns filmes de guerra, tal e tudo mais, primeiro ele vai contar seu exército. Ele vai saber quantos soldados ele tem disponíveis para o quê? Se ele vai entrar nessa guerra ou não. Se ele vai entrar para ganhar ou se ele vai perder pela quantidade de números, dependendo de qual é o exército, o quê? Inimigo. Também tem uma situação na Bíblia que Jesus estava caminhando para a Judéia, e ali os discípulos alertaram Jesus que aquelas pessoas estavam ali, queriam matar Jesus. Ó Jesus, nós estamos escutando aqui, tem pessoas que querem te matar. Então Jesus o quê? Tinha um plano. E qual foi o plano de Jesus? Ele tinha que ir para a Judéia. Então vamos lá. Então a gente vai de noite. Então foi um plano o quê? De Jesus para chegar até a Judéia, e ele foi o quê? De noite. Quem não planeja, vai com a cara e com a coragem, quando não dá certo, coloca a culpa em Deus. Deus não é comigo. Mas a pessoa não fez um planejamento. A pessoa ela foi na cara e na coragem, como se diz esse ditado, né? Foi com tudo, não planejou, não pensou em nada. E muitas vezes não dá certo, não dá certo. E o que acontece? Coloca a culpa em Deus, coloca a culpa na campanha, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa nos pastores, arruma um culpado. O ser humano ele é bom nesse aspecto do vitimismo, coloca a culpa em tudo. Coloca a culpa no governo, coloca a culpa na crise econômica, coloca a culpa na crise aonde? No dólar, coloca a culpa em tudo. Mas ele mesmo não assume o que é a sua responsabilidade. Não houve planejamento. Então por isso que muitas coisas o que? Não dá certo. Então você tem que ter planos. Quais são os seus planos para 2022? Você tem os seus objetivos, os seus sonhos escritos. Agora é o seguinte, como você vai fazer o que? Para alcançar. Porque não dá para fazer o que? As coisas sem um plano, sem um planejamento. Neemias tinha um planejamento de como ele ia reconstruir. O primeiro vou pedir para o rei, porque eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, eu sou um escravo. Rei, se for da sua benevolência, da sua bondade, por favor, me dê uma carta para mim voltar para casa, autorizar passar entre os reinos, e também ao chefe da floresta, que doe madeiras, que libere madeiras para reconstruir os muros, os portões e a minha casa. Olha que plano maravilhoso. E Deus foi com ele, e Deus abençoou, e o rei o quê? Autorizou.
Sou. Então não dá para fazer as coisas sem planos. Vamos supor que você quer comprar uma coisa, tal coisa, no seu sonho, nos seus planos, e como você vai comprar? Até esse exemplo eu usei quando eu trouxe uma palavra na campanha dos 6 dias. Você quer comprar uma casa, amém? Você colocou lá seus sonhos, seus planos, lá em 2022, esse ano. Quero comprar uma casa, quero sair do aluguel, amém? Deus, me ajuda, sim. E aí, qual vai ser a sua parte? O que você vai fazer? Poxa, eu vou economizar um pouco aqui, vou fazer um trabalho extra ali, vou guardar aqui, vou vender um carro, vou vender alguma coisa, vou juntar essa grana, vou dar entrada e tal. Então você tem o quê? Um plano para comprar aquela casa, um carro ou qualquer outra coisa, né? E esse plano serve para muitas coisas. Estou usando aqui um exemplo, né? Não vai cair do céu a casa, né? Então nós temos o quê? Que fazer a nossa parte. A Bíblia fala que nosso Deus é Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Então Deus ajuda. E precisamos fazer o quê? A nossa parte. O que é planejar? Planejar, escute bem, é estabelecer um caminho pela qual você vai caminhar para chegar ao seu alvo. Então, planejar é estabelecer um caminho pelo qual você vai caminhar para chegar ao seu alvo. Quais são os seus alvos, os seus sonhos para 2022? Eu sei de uma coisa, que sem planejamento você não vai a lugar nenhum. Então vamos falar desse terceiro passo, dessa terceira chave que vai abrir a sua vida, abrir portas para você, é o planejamento. Quer ver quem que é expert em planejamento? Nosso Deus. Se você pegar a história lá de Gênesis, a maioria conhece aqui, se você pegar a história da criação, onde a Bíblia narra ali os passos que Deus criou o mundo, e a Bíblia diz assim, né? Primeiro Deus criou os animais e as aves do céu. Esse foi a primeira criação de Deus, sim ou não? Mas é claro que não. Aonde Deus ia colocar os animais e as aves? Porque, olha o que a Bíblia fala, Deus fez os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava. Então, onde, primeira coisa, criar os animais, aonde os animais iam o quê? Ficar. Aí depois que criou os céus e a terra, as repartições, Deus disse, haja luz, e houve a separação do dia e da noite. Aí veio os animais, sim ou não? Não, porque só tinha água salgada. Os bichinhos precisavam o quê? Beber água doce. Depois que veio a água doce, faltava água doce ainda para os animais. Então isso aqui é um planejamento. Nosso Deus é um Deus expert em planejamento. E nós precisamos aprender também a planejar, porque as coisas não caem do céu. O dinheiro não dá em árvore. E as coisas não caem do céu. Aquilo que os seus alvos para o que? 2022. Deus tinha tudo planejado. Se o nosso Deus Todo-Poderoso tem planos, quem somos nós para não termos planos para 2022, né? Então, por isso, muita gente não faz nada, por isso que muita gente não conquista nada. E tem um grande problema no crente, o crente de hoje em dia, sabe? Falta dinheiro na vida de muito crente nessa vida, nesses dias. O que a gente vê de crente duro, liso, sem dinheiro e ainda mais triste, um perfil endividado. Pois o crente ele compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem para mostrar para quem ele não gosta. É exatamente isso que acontece. E acaba entrando numa bola de neve que cada vez aumenta. Então é preciso haver um planejamento. Principalmente também na nossa vida financeira, e quando algumas coisas apertam, algumas contas ali, alguns compromissos financeiros que temos, alguns começam a ficar de lado, porque não tem dinheiro para pagar tudo. E muita gente começa a deixar os dízimos e as ofertas de lado, né? Começa a deixar, falar, Deus, não dá esse mês que vem, não devolve, não oferta com gratidão à casa do Senhor. Então nós precisamos ter o quê? Um planejamento, um orçamento.
E muita gente coloca a culpa no diabo, é o diabo que está na minha casa, que está acabando com o meu dinheiro. Pastor, ora sobre a minha vida, estou com um grande problema financeiro. Mas também, compra o que não precisa, para pagar com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem ele não gosta, e para quem não gosta de você também. Então, Deus não tem culpa de você ir no shopping, passar o cartão, entrar na internet e comprar em 24 vezes uma coisa que você nem precisa, que nem era necessidade no momento, outras coisas eram prioridades na sua casa, né? Muita gente aí comprando celulares caros, em 24 vezes, lançaram uma promoção uns dias atrás aí, celular de 5, de 8 mil reais aí, muita gente comprando essas coisas, nada contra, quem tem dinheiro compre, mas a partir do momento que em casa a realidade falta dinheiro para pagar a conta de energia, falta dinheiro para comprar comida, falta dinheiro para a reforma da casa. Aí a prioridade é outra. Faz sentido ou não? Falta o quê? De planejamento. Então, um grande desafio é aprender o quê? A planejar. Neemias tinha um planejamento. A carta, o pedido do rei, pegar a madeira, pedir a madeira para construir os muros. É um quê? Um planejamento. Falando em sonhos, a gente lembra de José. Falar em planejamento, a gente lembra de José. José, mas foi um grande planejador, homem de visão. Uau! José, ele foi o governador do Egito. Então ali ele construiu uma mega estrutura, um censo logístico para uma nação, não foi para uma família. Tem solteiros que não conseguem cuidar nem de si mesmo, administrar seu próprio dinheiro, sua própria casa. Enquanto mais alguns ainda que têm família não conseguem administrar a sua família. José, ele foi um administrador de uma mega estrutura. Ele cuidou de uma nação inteira, de um país inteiro. Ele fez um planejamento de 7 anos ali de prosperidade, para que depois eles pudessem viver aqueles 7 anos de escassez. Então, planejamento foi o quê? O segredo para que eles pudessem passar por aquele momento difícil. José, ele teve o quê? Um planejamento, que se não houvesse um planejamento, muitas pessoas naquela época iriam morrer de fome. Fome. Terceiro passo, planejar. O quarto passo eu já vou falar hoje, que tem tudo a ver. O quarto passo, ele emenda com planejar. Além de planejar, que é o terceiro, o quarto estabeleça um tempo para que as coisas aconteçam. Então aqui agora a gente vai falar sobre prazo. Prazo. Para que você possa realmente transformar os seus sonhos em realidades. Neemias 2,6 diz assim: então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. O quarto passo, então, estabeleça um prazo para a realização dos seus sonhos. Quanto tempo você vai demorar para chegar lá? Quanto tempo você vai demorar para chegar até o seu sonho? Qual é o prazo? Estabeleça um tempo, um prazo para que você possa o quê? Chegar lá. Depende muito o caminho para que você possa chegar ao final, ao resultado, aos seus sonhos. Mas eu sei que o melhor caminho e o mais curto, a gente sabe entre 2 pontos, aqui está você hoje, aqui está os seus sonhos. É o que? Uma reta. Então, trace um caminho com uma reta e pare de fazer curvas. As curvas são o quê? As distrações. Pare de viver uma vida distraída, porque essas curvas, essas distrações do seu caminho têm te atrasado, têm te sufocado, tirado os seus recursos para que você possa chegar ao seu sonho. O melhor caminho entre 2 pontos é uma reta. Então, tenha objetivo, seja claro, seja disciplinado, né? Ande com Deus para que Deus possa ali te dar os livramentos no meio do caminho, dar ali sabedoria para que possa continuar e você o que? Não desistir. Vamos supor, a gente falou da casa agora há pouco tempo. Vamos supor, poxa, eu quero comprar uma casa, eu quero sair do aluguel. E eu vou estabelecer um prazo, vou estabelecer um tempo. Daqui 5 anos, em 2027, eu quero estar dentro da minha casa própria. Tudo bem.
É uma coisa muito longa, 5 anos. Nossa, daqui 5 anos muita coisa pode acontecer, pastor. É verdade? Sim. Mas quanto maior o seu sonho, quanto mais longe o seu sonho, ele vai ter um desafio grande. Mas o que eu quero nessa noite te encorajar é: sonhe grande, sonhe alto. Se esses 5 anos é o prazo que para você conquistar a sua casa, então pague esse preço, faça o que seja necessário. E Deus ele vai te abençoar. Estabeleça um prazo e vai. Sabe o que acontece com nós, pessoas, seres humanos? O prazo, ele gera compromisso. Daqui 5 anos, esse prazo, ele vai gerar um compromisso. E muitas pessoas não gostam de compromisso. E por isso que acontece, abortam seus sonhos até antes de começar. Pastor, queria tanto uma casa, sair do aluguel. Tudo bem. Qual vai ser o plano? Qual vai ser o prazo? Mas aí eu vou ter que parar de gastar, não vou poder comprar, não vou poder sair, não vou poder viajar, não vou poder fazer isso. Geralmente as pessoas não gostam muito de compromisso. Vamos supor um exemplo clássico aqui que a gente conhece. E é algo proposto sempre no dia 2 de janeiro. Primeiro não, dia 2 de janeiro ou a famosa promessa de segunda-feira. Vou começar um quê? Um regime. Um regime para poder perder peso. Né? Um regime de comida, uma dieta. Seja por quais as razões, acredito que a primeira seja por causa da saúde. Né? Muitos alimentos hoje que nós temos à disposição têm realmente feito mal para a nossa saúde, essas comidas industrializadas, né? Tem feito muito mal para nós. Então, é um regime. Só que existem pessoas imediatistas que querem grandes resultados em pouco tempo. Ô, ser humano, quer perder peso, quer começar um regime, quer ter grandes resultados em pouco tempo. Existe isso? Existe esse sonho? Grandes resultados em pouco tempo? Não existe. Isso é o que? Uma desilusão. Estabeleça prazos. Daqui 6 meses eu quero emagrecer 10 quilos. Daqui 6 meses eu quero estar pesando tantos quilos. Né? Num regime sadio, num regime monitorado ali, numa nutricionista, numa academia, fazendo exercício que vai. Não procure meios alternativos. Não procure atalhos, por exemplo, para um regime. Porque vai fazer mal. Remédios que prometem secar em 10 dias, 10 quilos. O que num processo natural ali, regrado aqui, monitorado, nutricionista, academia, demora mais tempo. Então evite atalhos, porque isso pode fazer muito, muito, muito mal. Jesus estabeleceu um prazo nessa terra, 3 anos. Reunir recursos, deixar um legado e ir embora. Então Jesus começou o seu ministério aos 30 anos e aos 33 ele foi embora. Ele tinha um prazo de 3 anos aí, 3 anos e meio mais ou menos, um prazo do quê? De fazer tudo isso. Ele tinha um plano, não era ficar a vida, até quando der certo. Não, em 3 anos eu tenho esse prazo para fazer o quê? Tudo isso. Há pessoas que acham que as coisas acontecem do dia para a noite. Nossa, quando aquela pessoa tem sorte, do nada ela... Não. Muitas vezes nós não vemos o preço que aquelas pessoas pagaram por aquilo. E outra, nós precisamos realmente parar de nos comparar com as outras pessoas. Por que aquilo acontece na vida do outro, aquele outro, e não sei o quê, porque o ministério do outro, porque o outro conseguiu, eu não consigo. Pare de se comparar com a vida dos outros. Cuide o quê? Da sua vida. Faça aquilo que você tem que fazer para alcançar os sonhos de Deus para você nessa terra. Os dias têm se passado, irmão. Estamos aqui dia 15 de fevereiro. Os dias têm se passado muito rápido. E se a gente não começar a construir os tijolinhos positivos da nossa vida, nós estamos ao mesmo tempo, se não atentarmos, a nossa vida está sendo construída dia após dia. E quando você não coloca um tijolinho bom, você coloca um tijolinho ruim na sua vida. E aquilo vai te fazer muita falta lá para frente. Uma estrutura e aquela parede, aquele cômodo da sua casa, da sua vida, pode desabar.
porque ele não está estruturado em Jesus. Tá bom? Então, tudo tem um tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes, tudo tem um tempo debaixo do céu. Eu preciso me preparar, faça a sua parte, e Ebenezer, e Deus vai nos ajudar em nome de Jesus. Tá bom? Se a gente quiser viver uma nova história, um novo tempo para 2022, nós precisamos fazer novas coisas, novos caminhos, novos planejamentos, novas paixões, mais orações, mais jejum, para que Deus possa nos abençoar, tá bom? E você vai, sim, realizar os seus sonhos em 2022. Falei de alguns bem materiais, mas, por exemplo, poxa, pastor, falei da semana que vem, eu tenho um sonho, uma sociedade, Deus, de mudar a minha família. Deus, em 6 meses, esse é o prazo, eu quero realmente, vou mudar a minha casa. Em 6 meses, vou mudar a minha casa. Não é você mudar de casa. Pastor, não aguento mais ficar em casa, eu vou mudar, vou embora, vou deixar todo mundo aqui, vou morar sozinho. Não. Eu estou falando de você mudar a sua casa. Mas como? Você precisa mudar você primeiro. Não dá para mudar as outras pessoas. Se você quer ter um lar abençoado, né, um pedacinho do céu na sua casa, realmente, tem que começar a partir de você. Você ser a primeira mudança. Mas sabe qual que é o desafio? E é muito difícil, porque na casa, geralmente, você não prega a Bíblia. Você prega com a vida. Na casa, no dia a dia, com a sua família, para você ser o primeiro a ser essa mudança, a casa não se prega a Bíblia, se prega com a vida. Então, se você não tem Jesus, vai ser muito difícil você pregar uma mudança na sua casa. Uma mudança na sua casa. Então, seja primeiro a mudança da sua casa, que Deus vai te ajudar e vai te abençoar. Que você possa orar para Deus. Deus, me dê mais paciência, educação, boa educação, escutar mais, falar menos, reclamar menos. Sabe? E eu vou ter que mudar. Falo para Deus, eu vou ter que mudar, que o Senhor me ajude. Me dê essas qualidades aqui para que eu possa cuidar da minha casa, para que eu possa salvar a minha família. Sem planejamento, irmãos, sem um plano para isso, vai ser muito difícil alcançar os nossos sonhos e planos para 2022. O planejamento não é impossível, ele é possível, tá bom? Peça estratégia para Deus, ou naquilo que você já sabe, comece a fazer, para que você possa viver os sonhos de Deus esse ano ainda. Uma nova história, um novo tempo, mas também com novas atitudes, com novos planejamentos, com novas paixões, para poder viver o verdadeiro evangelho, o evangelho de transformação. Sabe, esse dia eu estava conversando com um pastor, um amigo, e realmente nós temos esse novo tempo, uma nova história para 2022. Mas nada vai mudar se a gente continuar vivendo os velhos hábitos. O evangelho, ele requer essa transformação, essa mudança de vida. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo fala. Então nós precisamos viver o quê? Os padrões de Deus. Nós precisamos imitar Jesus nessa terra. Essa é a transformação, irmãos. O maior sucesso da nossa vida não é um carro, não é a viagem, não é a melhor casa, não é muito dinheiro na conta, mas realmente assim, o que nos leva à vitória é cada dia a gente ser melhor. Transformação, vencer o pecado, viver uma vida de santidade, agradar ao Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E crescermos, mostrarmos realmente que as pessoas possam ver em nós Jesus. Amém? Cristão quer dizer isso, pequenos cristos. Que realmente nós possamos ser reconhecidos como os pequenos cristos nessa terra, nessa sociedade, nessa geração a qual nós estamos aqui. A vida é uma só. Os dias têm se passado e nós não podemos perder tempo. Viva o propósito, viva o seu chamado. Viva o melhor de Deus para esse ano de 2022. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra, por esses dias de fevereiro, qual nós temos caminhado, Senhor, a exemplo de Neemias, para viver, Senhor, um propósito, um chamado, Senhor, nessa terra, Pai.
E não, Senhor, viver uma vida egoísta, Pai, de planos, planejamentos, daquilo que é bom para mim. Não, Deus, com aquilo que eu posso servir o próximo, Pai. E o Senhor vai cuidar de nós também. Senhor, nessa noite, Senhor, nós aprendemos um pouquinho, Senhor, sobre planejamento. O Senhor mesmo no início lá da criação, Senhor, lá em Gênesis, o Senhor tinha um plano perfeito. Pai, que nós possamos também, Senhor, ter um plano para alcançar os nossos sonhos, os nossos planos, ó Pai. Seja para 2022, seja, Senhor, para daqui um ano, daqui 5, 10, 20, 30 anos, ó Pai. Mas que nós venhamos, Senhor, a ter um plano e caminharmos, ó Pai. E lá na frente, Senhor, quando nós chegarmos, ó Pai, nós vamos poder falar, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Terça-feira, hoje estamos aqui no nosso culto online. Quinta-feira, culto da vitória, às 20 horas, 8 horas da noite, na nossa igreja presencial, tá bom? Domingo de manhã, 8 horas, manhã com Deus, reunião de oração. 9 horas, ensino da palavra com o pastor Tércio. E à noite, às 18 horas, culto de celebração da nossa igreja, tá bom? Eu fiquei muito contente de estar aqui com vocês, com cada um que está aqui conectado, e que realmente nós possamos viver um ano abençoado. Esse ano 2022 que seja o melhor ano da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar aqui com a gente neste culto online, a cada um que participou, passou por aqui. O culto vai ficar salvo, se você quiser voltar depois, você pode ler, anotar. Eu tenho aqui as minhas anotações aqui do culto, todo o meu esboço, que você possa desenhar isso e colocar em prática na sua vida, tá bom? Neemias deixou um grande segredo aqui, oração e jejum. Pratique mais, em nome de Jesus. Amém? Ótima semana abençoada, que Deus nos guarde, nos proteja, muitos planejamentos para essa semana, muitos prazos, né? Para que nós possamos alcançar em nome de Jesus. Seja apaixonado pelos seus sonhos. Deus te abençoe nessa noite. Beijo, abraço ao coração de cada um e até quinta-feira no culto em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.